Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É nesta alegria, que é o dom do Espírito Santo, que eu gostaria de saudar a todos, o Sr. Vigário-Geral, os seus cônegos, os seus padres, saudar o nosso seminário na pessoa do Sr. Reitor. Quero saudar a confraria, as nossas irmãs religiosas, todos vós, comigo, batizados em Jesus Cristo, cristãos. E hoje queremos renovar em nós esta unção do Espírito, com o qual Jesus Cristo nos quer realmente favorecer para nos empenhar na vida da comunidade cristã e para sermos testemunhas no meio do mundo. Quero saudar aqueles que nos seguem através da Vitec e através da Rádio Clube de Angra, aqueles que estão em suas casas e que não podem estar connosco. Estamos, pouco a pouco, a tomar o nosso lugar na comunidade cristã. É assim a ação do Espírito Santo. E por isso, para nós que nos reunimos aqui, para todos aqueles que nas diversas igrejas paroquiais vão hoje também iniciar as suas celebrações, como é o caso da Graciosa e de São Miguel, unidos a toda a Igreja Universal, que todos nós sofremos esta pausa, assim podemos dizer, no contacto comunitário, nesta comunhão comunitária, que nós hoje, pela ação do Espírito Santo, sintamos a alegria, sintamos o compromisso, sintamos esta ânsia de estarmos em comunidade e ao mesmo tempo de fazermos comunidade, não só no interior da Igreja, mas sobretudo fazer comunidade neste mundo que necessita deste sinal da Igreja, que necessita deste encontro com a ação do Espírito Santo, para que tenhamos uma humanidade nova, porque o Espírito vem para renovar a face da terra. Vamos assim iniciar a nossa Eucaristia, recordando mais uma vez o nosso batismo, mergulhando nas águas batismais, pelas quais fazemos a experiência de morrermos para o pecado e ressurgirmos pessoas novas para a vida, unidos a Jesus Cristo ressuscitado e implorando a vinda do Espírito Santo, tal como o Senhor nos prometeu e que hoje nós temos a certeza que Ele nos envia em abundância sobre cada um e sobre a comunidade e a Igreja no seu todo. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, escutai benignamente as orações do vosso povo, ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção. Dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizeste instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamaste sinal da nova aliança, que quiseste estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inauguraste o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leve a participar na alegria dos nossos irmãos, batizados na Páscoa de Cristo nosso Senhor. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Onipotente nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Glória a Deus nas alturas. Deus do universo, que no mistério do Pentecoste santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz a minha alma o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Glória a Deus para sempre. Rejubila o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor Supremo, em todo o momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardais, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma do que em vos confia. Virtude na vida, amparo na morte,
no céu alegria. Dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Recebei o Espírito Santo. É esta afirmação, este gesto de Jesus Cristo, que realmente perdura permanentemente na Igreja. E era bom que nós hoje acolhêssemos esta expressão. É quase um convite que o Senhor nos faz a abrirmos a inteligência, a abrirmos o coração, a abrirmos o nosso ser e aceitar este desafio, a recebermos o dom do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que nos é dado este gesto, este sopro divino, Jesus sopra sobre os seus apóstolos, comunica-lhes o dom do Espírito Santo. É uma realidade também permanente na Igreja. Continua hoje. Se nós estivermos atentos, Jesus, hoje, este Jesus vivo e ressuscitado, continua a soprar em nós e a comunicar-nos permanentemente o dom do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, também é para nós a mesma palavra que vem da parte
Pedro, dos apóstolos, tal como nos é descrita nos Atos dos Apóstolos, para nos mostrar que, quando chegou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os seus apóstolos. E assim se inicia uma aventura da qual nós hoje pertencemos e que nós hoje queremos novamente reconhecer e colocar-nos nos fundamentos desta aventura que é a Igreja, que é a comunidade cristã. Assim se gera esta comunidade, que tem em si a presença permanente da Trindade Divina, o amor infinito de Deus. Deus que se comunica no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por esta Trindade, por este amor comunicado, surge todo o universo, toda a criação. Mas também surge a Igreja. A Igreja que, a partir da ressurreição de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, se constitui verdadeiramente em comunidade, nova família, com todo o poder, diz-nos o Evangelho, com todo o poder, para nos tornarmos visibilidade de Jesus Cristo e para fazermos transparecer em nós aquilo que nos caracteriza, o amor. O amor que é comunicação, que é partilha. O amor que é doação. E então nós, na liberdade que nos caracteriza como seres humanos, mas numa liberdade ainda muito mais excelente, pelo facto de termos sido libertados por Jesus Cristo, então nós tomamos como critério, e aí somos beneficiados pela ação do Espírito Santo, para nós podermos optar, é uma opção, de querermos seguir nossa vida, uma vida em comunidade, uma vida em partilha, uma vida em que nos despojamos de nós, desta autorreferência, deste olharmos para nós próprios num certo egoísmo e queremos viver numa doação, numa entrega para os irmãos, formando uma comunidade que é a testemunha viva deste amor, amor divino. Por isso é que o Concílio Vaticano II nos diz que a Igreja coloca os seus fundamentos, as suas raízes, o que quer dizer nós próprios, enquanto comunidade cristã, colocamos os nossos fundamentos, as nossas raízes, para absorvermos o humus da nossa vida cristã, o humus da nossa vida sobrenatural, o humus da nossa excelsa dignidade, para podermos então reconhecer que desse humus que é o amor divino, o amor do Pai, do Filho e do Espírito, comunicado, doado pela ação do Espírito a todos nós, se transforma em frutos de amor. Por isso, os frutos da nossa vida, o fruto é aquilo que nós exprimimos, é aquilo que colocamos à disposição do outro, para que ele se delicie, para que ele não só contemple, mas também ele se sinta alimentado. São esses frutos, os frutos do Espírito Santo, que têm que estar presentes na comunidade e, estando na comunidade, também estão em cada cristão. É isto que o Espírito quer fazer connosco. Abramos-nos a esta ação do Espírito. O Espírito Santo, pelo aquilo que a Palavra de Deus nos diz, certamente, mas também não é difícil, se nós aprofundarmos em nós a experiência de amor, de recolhermos da experiência natural, de quem ama, para verificar que há aqui algumas condições, há aqui algumas manifestações às quais nós temos que atender para então podermos usufruir da experiência verdadeira do Espírito Santo. Então recolhemos algumas dessas condições e algumas dessas manifestações. A primeira é que nós só chegamos à experiência da Trindade Divina, do Deus que é amor, através da ação do Espírito Santo. É curioso que nós hoje estamos num tempo, e muito bem, de diálogo interreligioso, de diálogo ecuménico, deste diálogo entre as várias confissões religiosas, sem dúvida, é muito bom e devemos progredir.
mas também temos que ter uma consciência verdadeira daquilo que nos identifica. E aquilo que nos identifica é isto mesmo. É que nós não somos uma religião de lei, nem somos uma religião de norma ou de rito. Não somos uma religião pura e simplesmente só de preceito, ou como alguém diria, de livro. Nós somos verdadeiramente alguém que fez e faz a experiência pela ação do Espírito Santo do amor. Nós seguimos Jesus Cristo e reconhecemos nele aquele que nos revela a totalidade de Deus. E a totalidade de Deus é amor. E por isso é um Deus que, para ser amor, é um Deus que partilha o amor nas pessoas divinas. Então aí nós somos levados a reconhecer, até pela nossa realidade pessoal, de que sendo nós marcados pelo amor, fomos criados por este Deus que é amor. E por isso o reconhecemos. Por isso é que Jesus é muito curioso no Evangelho, naquela expressão de ele se colocar no meio daqueles apóstolos e fazendo o mesmo gesto que Deus fez na criação para divinizar o ser humano, para lhe dar a dignidade, a semelhança a ele próprio, soprou sobre aquele barro, sobre aquela terra, soprou sobre aquele ser que naturalmente seria igual a tantos outros seres, mas que agora, pelo sopro divino, se torna verdadeiramente igual, semelhante ao seu Deus, partilhando deste amor infinito com o qual Deus quer comunicar-se a todas as suas criaturas. Soprou sobre eles. Ele sopra sobre nós. E assim, torna-nos a nós arautos da reconstrução de uma nova criação. Por isso o Pentecostes, por isso a manifestação do Espírito Santo. E quem o recebe não pode ficar alheio à realidade do nosso mundo, à realidade da criação, à realidade, naturalmente, do que é esta ordem, esta casa comum, como diz o Papa Francisco, do que é verdadeiramente uma criação que tem que ser verdadeiramente articulada no sentido de ser de todos e para todos. E este todos e para todos não é só para a geração de hoje, é nós pensarmos nas gerações que hão de vir e prepararmos esta criação liberta do mal e do pecado, como diz São Paulo, para que ela esteja liberta para ser uma verdadeira criação habitável, e este habitável tem todas as condições para nós, para os nossos semelhantes e para aqueles que depois de nós hão de vir, as novas gerações. Somos as primícias desta nova criação. Jesus fê-lo com os apóstolos, uma vez que Jesus, pela sua ressurreição, tinha destruído o poder do pecado e da morte e portanto, tinha-se manifestado ele próprio o que devia ser esta criação para a qual Deus criou o mundo. Então agora deixa esta missão e deixa através da ação do Espírito Santo. É este Espírito que nos convoca para aí. Mas ao mesmo tempo podíamos dizer a manifestação do Espírito Santo na comunidade, na igreja. Porque o mundo na sua totalidade há de encontrar um farol, há de encontrar um sinal que o leve ao encontro deste amor. E esse farol e esse sinal está na igreja. Nós não somos, como igreja, a totalidade da manifestação do Espírito. Não somos. O Espírito está-se a manifestar em todo o mundo. Por isso é que o concílio também nos disse que a igreja é sinal. O sinal, quer dizer, ele tem que ser muito nítido, para que todos ao olharem, verem, não fiquem apenas na materialidade do sinal, mas sejam elevados para ir ao encontro daquilo que o sinal quer provocar. É assim que acontece com os sacramentos. Nós não ficamos só na água do batismo. Nós sabemos que aquela água tem um significado. E então somos elevados até àquele que se comunica com essa água. O mesmo acontece na Eucaristia. Nós não ficamos no pão e no vinho. Nós somos elevados, iluminados pela ação do Espírito para reconhecermos aquele que está naquele pão e naquele vinho. E então fazemos uma experiência nova. A igreja é chamada a ser sinal. Então nós já não somos este grupo que nos reunimos só. Nós somos comunidade, em comunhão, na diversidade, mas a viver no amor. Então quem olha para nós
tem que ser elevado, tem que ser iluminado, para reconhecer no que somos, da maneira como estamos e nos nossos comportamentos, então ser elevado até dizer aonde é que está este reino de Deus. Este reino que o Espírito quer construir a partir da Igreja, sem dúvida, tendo em conta este sinal, esta responsabilidade que nos cabe a todos nós, mas que a quer construir em todo o mundo, em todo o mundo. E por isso está a atuar no mundo, gemendo, sofrendo. É curioso estas expressões de Paulo. O Espírito geme, o Espírito sofre no mundo com tudo aquilo que está a acontecer para o transformar. Mas nós não somos dispensáveis. A comunidade cristã não é dispensável, porque é ela que ilumina. É ela que ilumina. É ela que é farol. É ela que dirige e que orienta. É ela que diz onde está o verdadeiro Deus e como é o verdadeiro Deus, esse Deus revelado. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo. Uma comunidade na diversidade de serviços. Quanto nós temos que avançar. Quanto. E gostaria de deixar aqui hoje esta minha preocupação para esta diocese, que ainda tem uma certa relutância em se abrir à participação de todos os cristãos, em que cada um encontre o seu serviço na comunidade cristã. Ninguém pode estar dispensado de servir o mundo, servir a dignidade da pessoa, mas fazer a experiência desse serviço a partir da comunidade eucarística. Nós temos que promover na nossa comunidade os serviços. Por isso é que nós implementamos este convite à caminhada sinodal. A caminhada sinodal, podíamos dizer, tem, sob a luz do Espírito Santo, que cada um se sinta membro participativo da comunidade. Que não haja ninguém que se coloque à margem, que seja excluído, que fique apenas de uma maneira passiva. Não. Pela ação do Espírito Santo, todos nós somos ativos. Ativos na comunidade e, através da comunidade, ativos no mundo. Testemunhas de Jesus Cristo. Por isso, não percamos esta hora. É a hora do Espírito de Deus. Esta diocese que é tão abençoada pelo Espírito Santo. Esta diocese que tem em cada crente e em cada pessoa, em cada cidadão, uma devoção especial ao Espírito Santo. Nós temos que caminhar. Nós temos que ser mais lúcidos. Nós temos que reconhecer mais quem é esta pessoa divina do Espírito Santo e o que ela implica em cada um de nós. E por isso eu convido. A Igreja não pode ser de outra modo. A Igreja é que tem que ser com o rosto sinodal. Todos a caminhar, todos a responsabilizarmos, todos a viver na comunhão, como nos diz as próprias leituras, todos a viver na comunhão, mas na diversidade de dons que o Espírito dá. O Espírito no amor, o amor é rico de dons. É assim que todos experimentam. O amor é rico de dons e transmite-se em amor nas mais diversas circunstâncias. Mas é sempre o mesmo amor, é sempre o mesmo Deus, mas que se oferece para dentro de cada um de nós, no interior de cada comunidade cristã, se exprimir na diversidade e na riqueza que esses dons têm. Para quê? Para o bem comum, para a edificação da comunidade e para que este mundo viva cada vez mais neste sentido de uma comunidade que quer abranger toda a humanidade a partir do credo de Jesus Cristo. Por isso ele diz, ide por todo o mundo. E por isso ele disse aos apóstolos, reconciliai. E por isso é que no dia de Pentecostes, é curioso, há um autor africano que ao olhar para esta leitura nos diz uma coisa curiosa. Realmente estavam ali, de todos os continentes, de todo o lado, partes elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Ponte, da Ásia, da Frígia, da Panfília, nós também podíamos dizer até de Portugal e de todo o lado, estavam ali e todos ouviram, escutaram na sua própria língua. É verdade. E ele diz assim, estava ali a Igreja. Ali está a própria Igreja, na sua diversidade, mas ao mesmo tempo a escutar a mesma voz divina e a experienciar o mesmo amor do Espírito que faz com que na diversidade, que é uma riqueza, se faça a experiência da unidade e da comunhão. Só a Igreja o pode fazer, caros cristãos. Só nós o podemos fazer.
E só nós é que podemos contagiar o mundo com esta riqueza. Porque normalmente o mundo ou exige a unicidade para então estar tudo de acordo. E tem dificuldade em reconhecer na variedade, na diversidade, a comunhão e a unidade. Somos nós cristãos, a fazer esta experiência e a comunicá-la, porque é a maior riqueza que nós temos. Por isso que nós hoje, neste dia de Pentecostes, em que temos a alegria de já estar aqui em comunidade, convidando todos, mesmo aqueles que não podem aqui estar nas nossas igrejas, a fazermos a mesma experiência e a sentirmos esta sede imensa de bebermos do Espírito, para que Ele inunde o nosso ser e nos transforme verdadeiramente em apóstolos, para que sejamos verdadeiramente reconciliadores. Ide e reconciliai. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, neste dia santíssimo, em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos e por todos os párocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem ministérios na nossa comunidade paroquial, para que em tudo agradem ao Senhor, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que enviaste aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo na manhã do Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizastes pelos homens. Por Cristo, Senhor nosso.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos da adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da nossa diocese, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo, e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre João, Bispo de Angra, por graça de Deus e da Sé Apostólica, a todos os presentes que se confessaram e receberam a Sagrada Comunhão, concederá, em nome do Romano Pontífice, a bênção com indulgência plenária. Orai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo João e pela Santa Igreja, nossa Mãe, e procurai viver sempre em comunhão com ela, na santidade de vida. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os apóstolos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça preservar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Por intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na alegria da plenitude da Páscoa, esta efusão de alegria que o Espírito Santo nos dá, que perdure todo o ano até às próximas festas pascais. Que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.